Boa tarde a todos e a todas. Vamos começar aqui o nosso evento. Pedimos desculpa pelo atraso. O evento esse, cujo tema é Direito Internacional, com foco em imigração. Então, os palestrantes estão aqui na mesa. Dr. Leandro de Luma de Brito, advogado, escritor e palestrante. Mariano Maia, formado em Relações Internacionais, ativista dos povos originários e produtor cultural. Por fim, Miranda Santenfaga, formado em Relações Internacionais, jurista e palestrante. Então, desejo a todos e a todas, sejam bem-vindos e obrigado por terem vindo. A fala vai para Mariano. Caro Porã, boa tarde, pessoal. Queria começar a fala, depois eu vou falar um pouquinho mais, aí da minha trajetória, que trabalho, mas como o Bidan falou, sou formado em Relações Internacionais, hoje sou etnocomunicador, trabalho dando visibilidade, para a luta dos povos originários, também trabalhos culturais, artísticos, inclusive aqui na Casa Preta Hub, com o Instituto Feira Preta. E a primeira frase que eu queria trazer para vocês é que antes do Brasil da coroa já existiu o Brasil do cocar. Brasil do cocar, Brasil do maracá. Eu botei aqui, seguindo a palestra, a pergunta: vocês conhecem os indígenas? E eu pensei que a gente teria, em maioria, um público de imigrantes africanos. Mas parando para pensar, essa pergunta também é válida da gente fazer para os brasileiros, Vocês conhecem os povos indígenas? Que povos vocês conhecem? De que região? Quais que são alguns dos povos originários? Então, que hoje a gente reconhece, como Brasil, é chamado pelos povos tupi-guarani de Pindoretama, que já abreviou para o Pindoretá, que seria a palmeira, e o retama, areta, esse sufixo como nativo daquela região. Mas a gente, quando pensa em perspectiva dos povos originários de território, a gente tem que entender que essa noção dos territórios, dos estados-nações, isso é uma coisa que vem depois, Antes, sempre houve essas migrações já aconteciam pelo território, Os povos guarani, que têm presença forte no Sudeste, no Sul, no Paraguai, até a Patagônia ali, Então, esses povos, eles sempre estiveram circulando por aqui, E tinham relação muito forte com os povos andinos também, O Império de Sultama. E então, por muito tempo, para o indígena entender o que é essa coisa do Brasil, levou tempo, Tem muitos povos que até recentemente, assim,
poucas décadas, eles nunca tinham tido contato. Ainda tem povos, né, que não tiveram contato ainda com o Estado brasileiro, né? Esses povos são chamados de povos isolados, né? Inclusive, até essa perspectiva dos povos isolados, né, muitos indígenas refutam esse conceito, né? Usam outro conceito como povos que têm autonomia, né? Enfim, tem uma relação diferente com o território. Por quê? Hoje que a gente tem as aldeias, né? A gente muitas vezes ainda se refere como tribo, um termo assim que já hoje, né? Os indígenas, a gente não considera um termo muito saudável, né, de ser utilizado, porque ele vem nessa perspectiva da antropologia civilizatória, como se trouxesse uma inferioridade, né? Então a gente evita o termo tribo, né? A gente se refere como aldeias, comunidades, e essas aldeias, elas surgiram por uma necessidade dos portugueses de saber onde estavam os indígenas, de demarcar, né? Saber, não, então, e também impor, né? Existe esse mito do descobrimento do Brasil, né? O Ailton Krenak fala, até foi uma das coisas que eu trouxe aqui para recomendar, né, para todos vocês, é o Guerras do Brasil, que é um documentário muito bom, está no Netflix. Então, são vários historiadores falando, né, desmistificando sobre a perspectiva que a sociedade brasileira tem até hoje de pessoas indígenas, né, preguiçosos, que não lutaram, que, né, não trabalhavam, né? A verdade é que os indígenas foram escravizados à exaustão, foram exterminados, sofreram uma guerra biológica tremenda, né? Seguindo as estimativas de que no continente todo tinha 80 milhões de pessoas e estima-se que no mundo havia 400 milhões de pessoas, então a gente entende que, assim, uma boa parcela, né, da humanidade foi extinta num período muito curto de tempo. Então aqui eu trouxe, né, que o Brasil surge dessa invasão, que os portugueses chegam, depois chegam os franceses, começam os conflitos. Esses dois povos, né, atores desses povos, começam a se aproveitar das estruturas sociais, né, dos povos, principalmente os tupinambás, que na sua hierarquia social tinha muito essa coisa do conflito, né, tinha essa questão desse combate, né, entre si. Então isso proporcionou que pouco a pouco os portugueses fossem cada vez mais ocupando o território e ganhando presença. Muitos historiadores, né, falam que no século XVII os portugueses, eles até olham, né, para o que aconteceu nesses primeiros 200 anos, eles se arrependem, porque eles conseguiram conquistar muito território, mas também teve muito território que ficou esvaziado, né? Tanto dos indígenas que morreram pelas doenças, que morreram pelos conflitos, ou pelo medo, né? Então a galera foi recuando. Muitos povos que viviam no litoral, eles deixam de viver no litoral, eles entram adentro para a Amazônia, né? Obrigado. Para, enfim, escapar, né, disso. Tem um dado importante para o direito, nessa questão de direito internacional que eu trouxe, que é o seguinte: a questão já logo no começo, aqui achei, a legislação estabelecida pela monarquia em 1570 criava condições jurídicas para legitimar a escravização dos indígenas. A escravização se deu com o fundamento da guerra justa. Se os indígenas se recusam à fé, é justo guerreá-los, é justo matá-los, escravizar para salvar suas almas, né? E também ocupar aquele território.
E, então, quem falasse aquela língua, cultuasse as suas divindades, assumisse a sua língua, era atacado e muitas vezes morto. Por isso que ainda, até hoje, há um resgate das línguas que foram enfraquecidas, né? Muitas, infelizmente, extintas, né? A gente tem hoje 305 povos existindo, tem estimativas da FUNAI de que eram mais de 1000 etnias, né? 276 línguas faladas. Mas por que eu trouxe isso? Porque muita gente negou a sua identidade para poder sobreviver, evitar o preconceito. Isso mostra pra gente quanto que a situação que ocorria aqui era parecido com o que estava acontecendo no continente africano, com os povos africanos no litoral, né? Essa a chave, a conexão que eu queria fazer. Os registros oficiais apontam que os primeiros africanos escravizados chegaram no Brasil em 1560. Aí eu falei aqui um pouco do mito, né, que está falando da guerra, né, que essa coisa de que até hoje, né, tem essa noção ainda, né, eu estudei relações internacionais, geopolítica, ainda a gente vê que na sociedade muitas pessoas acham, não, o Brasil é um país pacífico, não tem conflito, né, e a gente vê, na verdade estudando, até na escola, né, primária, enfim, no nosso ensino fundamental, que uma vez que os portugueses consolidam um território, depois, né, que o Brasil se torna um império. Foi muito conflito, né? Os bandeirantes avançando aqui em São Paulo, né, foi muito importante, né, a atuação deles, afetou muito aqui os povos indígenas daqui. Aí eu trouxe uma questão também que a gente não se fala muito, né, mas que muitas pessoas, né, esquecem que os indígenas também são compostos de pessoas negras, né, as pessoas pardas, né, então o pardo, né, hoje no nosso país, essa categoria, né, essa pessoa, ela é negra, sendo afrodescendente ou não, né? Todos os indígenas que se tornaram caboclos, né? A palavra caboclo, ela vem da língua tupi, do tronco linguístico tupi, né? Em várias línguas, e nada mais é do que para se referir a uma pessoa de descendência indígena que deixaram de fazer parte da sua cultura, da sua comunidade, que de alguma forma, né, foi se afastando. Eu cresci, né, no meu contexto, né, lá no Rio de Janeiro, minha família, migrantes do Norte, Nordeste, sabendo isso, nós somos caboclos, sem saber exatamente a origem, né? É uma história muito confusa, porque a minha bisavó veio com uma família, ser criada em São Paulo, ela nunca falou muito sobre, então é muito difícil, né, ainda para muitas pessoas falar da sua ancestralidade, falar da sua origem, né? Esse é um processo de retomada que eu faço, né? Que assim, quando a gente vai falar politicamente, eu me identifico como uma pessoa parda, né? As pessoas indígenas, as pessoas do povo tupinambá, que eu estou fazendo a minha retomada, né? Me reconhecem como um parente, como um indígena, mas o sistema brasileiro, né, isso também envolve a questão judicial, ele criou aparatos para afastar as pessoas, né, da sua cultura, da sua ancestralidade. É uma assimilação, né? Então eu vejo que na minha família foi muito isso de serem assimilados como cidadãos brasileiros, precisar sair do território. Eu não sei se foi numa situação de invasão, acredito que teve muita violência, né? Se foi na invasão do território ou, né, da minha bisavó, os pais dela terem sido pegos no laço. Então, assim, a questão é que a gente tem muita coisa para falar disso ainda no direito, né? Para trabalhar, para debater, né? Então aí depois eu ia falar, eu vou dar uma acelerada, né, gente? Que os escravos africanos, eles só começam a ser maioria no século XVII, em 1620, né? Tem uma estimativa feita pelo Anchieta de que 30 mil indígenas morreram de varíola no recôncavo baiano. Então não dava nem para enterrar todo mundo. Assim, a gente não tem noção, né, da proporção que foi essa chegada, né? Mas de novo trazendo que a gente tem que trabalhar muito esse conceito de não falar foi um descobrimento, foi um desembarque, né? O que o Ailton Krenak fala no documentário é que
nos primeiros 100 anos, o que os indígenas fizeram foi resgatar, né, os europeus que estavam flagelados, né, numa situação precária, sem conseguir se alimentar, precisando de cuidados, né? E aí ele até fala, né, demorou para eles entenderem que os portugueses vieram para dominar e tomar a terra, né? Agora, ele até fala os donos da terra, né? E aí isso tem essa questão de se referir aos indígenas como donos da terra, que é um posicionamento pertinente, mas também quando a gente vê as cosmovisões, as perspectivas das lideranças indígenas, é sempre numa coisa de não ter um dono da terra, né? O Ailton fala, os povos viviam em coexistência aqui, né? Então, quando chegam os europeus, quando chegam os africanos, essas migrações, né? Seja a migração dos colonizadores, a migração dos africanos, que é uma migração forçada da escravização, eles são todos considerados como apenas um povo a mais, né? Povos a mais, né? Na sua diversidade, para fazer parte dessa terra. Concluir essa parte. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, nos povos que estão hoje resistindo, principalmente no litoral, né? Povos tupinambá, os guaranis, tupi-guaranis, pataxó, funiô. O funiô é o único povo ali no litoral que ele conseguiu manter intacta a sua língua, né? Que nem no japonês, que quando uma pessoa fala, o pai fala para o filho, tem um jeito de falar, a filha fala para a mãe, fala com os avós, eles têm uma estrutura de língua tão riquíssima e tão detalhada, e eles conseguiram preservar. Então você imagina o quanto que, para eles conseguirem resistir, né, naquela região do Porto Seguro, né, a presença pataxó ainda é muito forte. Então, assim, a gente tem que admirar, né? E agora entender também a chegada, né, dos profissionais indígenas, de ocupar esses espaços, né? Eu agradeço muito ao Escritório de Imigração por ter feito esse convite, né, para eu participar desse espaço. Eu ainda me sinto intimidado. Eu gosto muito de direito, né? Sempre gostei de direito internacional. Tive a oportunidade no Roda Viva, né, de entrevistar o professor, o diplomata Luiz Sérgio Pinheiro. Mas ainda me dá um nervoso, ainda, sabe, porque a minha formação, ela foi num contexto de cidade, um contexto que a gente fala de embranquecimento, que é muito adoecedor para esses corpos, né, gente? Porque você é cobrado a sua vida inteira, a sua cultura, né? As pessoas chegam para mim, em todo lugar, todo momento da minha vida, eu fui questionado, você é índio de verdade? Pegava no colégio, o pessoal pintava, fazia pinturas, cheguei na faculdade, trote, eu estudei na Federal Fluminense, o pessoal me pintou de um indígena norte-americano, entendeu? E aquilo tudo, isso é muito ruim para a autoestima, né? A juventude indígena, isso é uma coisa também que não se fala muito, mas os dados é que os indígenas da população brasileira são os que mais estão se suicidando hoje em dia. Então, autoestima, isso tudo são questões, né? Aí eu vou falar da questão da origem do termo brasileiro. Vamos para o século XX, gente. Devido à pressão do sistema internacional, né, vou fazer uma leitura como internacionalista, que a gente sabe que até na questão da escravização no Brasil foi uma das coisas que levou, né, ao Brasil fazer, né, essa movimentação de terminar a escravização. O governo brasileiro ele começa a buscar políticas públicas para que a matança dos índios cessasse, né? Então a necessidade, portanto, de se ter um contingente de nativos vivos para se constituir a identidade nacional brasileira. Em 1910, a gente tem criado pelo Marechal Rondon o Serviço de Proteção do Índio, né? Esse mesmo que, aí eu já vou fazer um pulo aqui, né? Em 1960, os funcionários do Serviço de Proteção ao Índio e fazendeiros presenteiam os indígenas da etnia Cinta Larga com alimentos misturados com arsênico, veneno letal. Cerca de 3.500 indígenas morreram envenenados, né? Esse foi conhecido como Massacre do Paralelo 11. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, é um órgão indígena oficial do Estado brasileiro, criado por meio da lei, né, número 5.531,
5 de dezembro de 67, vinculado hoje em dia ao Ministério dos Povos Indígenas, né? É a coordenadoria principal executora da política indigenista do governo federal atualmente. Mas a sua criação ela foi inserida no plano mais abrangente da ditadura militar, né? Então, naquele período de 64 a 85, que pretendia retomar a estrutura administrativa do Estado e promover a expansão política e econômica para o interior do país, sobretudo para a Amazônia, né? Segundo a Comissão Nacional da Verdade, 8.350 indígenas foram assassinados durante a ditadura militar, né? E aí só na Assembleia Constituinte de 88 que os indígenas são reconhecidos como cidadãos brasileiros, né? Antes disso, o indígena era basicamente tutelado pelo Estado brasileiro, né? É nessa época também que é estabelecida a demarcação das terras indígenas, né? Aí tem o trecho que tem até um trechinho, né, no Guerras do Brasil, do discurso do Ailton Krenak, né, na Constituição de 88, né? E ele fala disso, olha, pessoal entender que os povos indígenas eles não apresentam uma ameaça para a sociedade brasileira e para o seu desenvolvimento, né? Que é uma questão ainda muito forte, né? Essa perspectiva desenvolvimentista, né? Acho que a gente precisa ainda ter umas viradas de chave aí, né? Para que a gente consiga ter a garantia desses direitos. Então, já fechando, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: a guerra continua, né? Como o Ailton Krenak fala também, ela nunca acabou. A guerra, o tempo todo é guerra, né? E ele fala assim, para o cara que está entrevistando: não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática, nós estamos em guerra. Aí para trazer, né, o povo Yanomami já há décadas, né, aí tem tido problema com os garimpeiros, né, leva à morte do seu povo, o abuso, né, de crianças, das mulheres, envenenamento dos rios. O povo Guarani Kaiowá, né, essa questão que está tão complexa. Durante o período de 2013 a 2010 foram 213 assassinatos. Continua até hoje em 2024, né? A gente já teve queima de casa de reza esse ano, já teve assassinato de lideranças de diversos povos, né? Há uma semana atrás teve tortura, né? Os PMs lá na Bahia torturaram essa liderança indígena que é a Nega Pataxó, né? Tiveram indígenas que morreram. Então, isso foi 21 de janeiro, gente. Então a gente tem muito essa questão ainda dos ruralistas, né, de expulsarem a força e as decisões judiciais, né. Então, assim, com a criação, em 2023 tem a criação do Ministério dos Povos Indígenas, e isso cria tantas perspectivas. Eu estou preparando para estudar para o concurso público, para trabalhar na FUNAI. Isso é uma coisa que a minha vida inteira eu olhava para a FUNAI e para mim não fazia sentido, né? Trabalhar na Fundação Nacional do Índio, agora, apesar de manter FUNAI, é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Então tem uma outra perspectiva de aproveitar, né, o aparato da FUNAI, do Ministério dos Povos Indígenas. A gente tem aqui em São Paulo, vou recomendar para vocês, né, o Museu de Culturas Indígenas, está ali perto da Barra Funda. É muito legal. Vocês terem noção, é o primeiro museu gerido por indígenas, né? São eles que estão contando a sua cultura, são eles que estão... E tem uma rotatividade, né? Então, uma hora são os Guarani, uma hora é os Uricuim, né? Eles vão lá trabalhando. Apesar disso, ainda tem uma instituição por trás, né? Do Portinari, eu acho, se não me engano. Então ainda não é uma coisa, não tem ainda a total autonomia. Mas vocês verem como que a gente ainda está atrasado nessa noção de que os indígenas eles ainda não têm as suas instituições. Quando a gente traz aqui para a questão do Instituto Feira Preta, né, são pouquíssimos ainda empreendedores indígenas, né, que têm essa condição. As pessoas perguntam por quê? Gente, é porque não tem ainda como chegar, ainda não chega muito, né, dos recursos. Agora, né, os territórios, os indígenas, a importância de estudar, né, é muito forte. Então a gente está começando a ter esses profissionais, está começando a ter essa abertura em territórios. Muitos indígenas que se formam, que já têm toda uma trajetória fora da aldeia, que vão para a cidade, vão lá, trazem isso. Então as coisas estão mudando aos poucos, né? Mas é isso, assim, muita coisa para ver. Quando eu falei o negócio dos assassinatos, das questões,
a gente vê quanto que, para mim, na minha percepção, dialoga, né, com os africanos, com o povo afro-brasileiro, porque a gente sabe que tem muita violência, né? Tem o jovem congolês lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, né? Aquilo mexeu muito comigo. A gente sabe toda a questão que está acontecendo no Congo. Então, eu trabalho numa coalizão internacional do movimento dos povos indígenas, que é para trazer visibilidade, né? Falar em inglês, em espanhol, do que está acontecendo aqui no Brasil. Também trazer consciência, né, do que está acontecendo nos outros territórios. Então, é realmente fazer uma rede, essa conexão. Por isso, eu agradeço, né, o pessoal do escritório por proporcionar essa oportunidade de fala. E deixo aí aberto, né, essas questões que eu trouxe, né, para o Bidan, né, para falar agora. Então, é isso. Muito obrigado. Desculpa prolongar, pessoal. Obrigado, Mariana. Nossa produtora. Deixa eu pesquisar. Bom, novamente, boa tarde a todos, a todas, aos amigos, aos colegas de profissão, aos futuros colegas. Eu inicio aqui a minha fala com uma dificuldade muito grande. É muito complicado para eu poder falar depois do Mariano, que é uma pessoa muito capacitada, conhece muito do assunto dos povos indígenas, dos povos originários, mas acima de tudo ele traz para um contexto atual, um contexto internacionalizado, inclusive, dessa questão, que é uma coisa muito importante. Da mesma forma, eu também estou me sentindo pequeno aqui hoje, porque eu estou espremido aqui agora por duas pessoas que realmente são os donos do pedaço hoje, né? O Bidan também, que é um especialista na área do direito internacional. Ele é um imigrante, mas é um imigrante que já veio para cá com muita bagagem, né? Então já tem uma formação em relações internacionais, né, Bidan? Na Gâmbia, e veio para o Brasil, se formou em Direito, e hoje eu tenho a humildade de dizer que eu aprendo muito com ele. Embora eu já tenha bastante tempo na advocacia, já tenho uma janela relativamente grande, inclusive eu agradeço a presença do meu amigo Sidney Rezende. O Sidney, ele se formou na minha turma de 2003, na Universidade de Mogi das Cruzes, a melhor do Brasil, né, Sidney? Para nós dois, com certeza, né? E ele está morando hoje em Macapá, e aí ele ficou sabendo que nós teríamos uma palestra, algumas atividades aqui em São Paulo, ele resolveu vir para cá. É porque se trata de um colega bem sucedido, que tem bastante dinheiro, então a qualquer momento ele pega o jatinho dele lá em Macapá e vem para São Paulo. Eu agradeço muito a presença, ao Luiz Tuga, às moças, ao rapaz também, o colega que está aí presente, muito obrigado. Bom, adentrando aqui a minha fala, é assim, primeiro eu queria só fazer uma pequena fala sobre a bela explanação que o Mariano fez aqui. Qual é a relação que existe da questão indígena com o que nós temos para analisar aqui hoje? O grande ponto é justamente a imigração, né? Então, eu imagino como que os povos indígenas, no início dos tempos brasileiros, europeu, né? Como que eles receberam, como que eles enxergaram a chegada, de repente, do nada, acosta um imenso navio na costa brasileira, e de lá saem pessoas paramentadas, vestidas, os portugueses, né? Então, o índio não tem um primeiro momento, talvez, de contemplação, né? Posso estar enganado, e outros não, outros têm aquela sensação de uma invasão, né? Então, é o primeiro contato que eles têm nos nossos tempos mais atuais, vou colocar dessa forma, embora 1500 não seja tão atual assim. A gente está falando do século XIV, ou XV, ou XVI, né? 16, né? 16, me desculpem aqui que eu sou meio ruim de números aqui, tá? E no segundo momento temos a imigração forçada, que foram os povos africanos trazidos ao Brasil e também apresentados à presença dos povos originários aqui, e também com um contexto que realmente é chocante e ao mesmo tempo que se tornou o que temos hoje.
né? Esse povo mais miscigenado, esse povo de pele escura, de pele clara, de pele preta, de pele branca, e que a gente, com todas as dificuldades que nós temos, com todo o racismo que existe no país, né, com a xenofobia que a cada dia aflora mais em alguns corações, ainda assim nós conseguimos caminhar, no meu ponto de vista, de uma forma razoável, né? Embora muitos digam ou dizem que não existe o racismo, que não existe o preconceito, que não existe a xenofobia, que o brasileiro é um povo muito amável, que recebe todo mundo muito bem. Recebe muito bem até a página 2, infelizmente, né? Então eu sou obrigado a estar colocando nesse contexto também. Assim, nós temos muitos e muitos casos, tá, de, por exemplo, imigrantes africanos que nos procuram o escritório para fazer reclamações que a polícia militar fez uma abordagem violenta e acabou jogando fora ou rasgando os documentos desses imigrantes, né? Entre outras coisas, até mais graves. Mas aqui o meu ponto hoje não é esse, né? Que eu me empolgo um pouco, a idade vai trazendo para a gente uma certa liberdade de fala, né? Que é os famosos tiozões, né? Que falam o que quer na hora que quer, mas eu prometo que eu vou me controlar. Mas a questão que me trouxe aqui hoje é para falar especificamente sobre a questão fuga de cérebros, né? Ou brain drain. Se eu estiver errado, o Bidan me corrige depois, que o Bidan também é professor de inglês, e o Mariano também, tradutor. O que é esse brain drain? É basicamente a fuga de cérebros, tá? Então o que acontece? Dentro desse sistema imigratório internacional, países geralmente subdesenvolvidos ou países ainda no estado de desenvolvimento, as populações, os povos, ainda que no local de residência deles, eles têm buscado a capacitação profissional, a capacitação técnica, eles acabam no país de origem não encontrando bons empregos, campo para pesquisa, para extensão, para o ensino, e eles acabam optando por migrarem para países ditos países desenvolvidos ou países num estágio mais avançado de desenvolvimento. Então, nós pegamos, por exemplo, num país X, que eu vou me furtar hoje de dar exemplos, tá? Mas um país X, e lá tem, por exemplo, um advogado, né? O advogado, de repente, ele não está tendo sucesso na carreira, ou talvez a população não consiga contratá-lo e pagá-lo da forma correta, ou que ele gostaria que fosse. Então, ele opta por ir para outro país. Só que quando ele chega nesse outro país, né, e aí talvez venha o maior choque, a maior ingratidão, né? Muitas vezes ele vai ganhar mais do que ele ganhava no país de origem dele, mas não trabalhando naquela área dele. Então temos vários casos, inclusive aqui no Brasil, né, pessoas que vêm de países, eu cito Guiné-Bissau, porque é um país que eu tenho muitos amigos, inclusive 2 aqui presentes conosco, pessoas que vêm com uma capacitação muito elevada de lá, falando geralmente mais de um idioma, além dos dialetos deles, chegam aqui e não conseguem atuar na área de especialização. Então aqui acabam, muitas vezes, é claro que não é o caso dos colegas aqui presentes, mas muitas vezes acaba sendo obrigado a trabalhar na construção civil, trabalhos informais, ou o trabalho informal, especificamente de camelô, por exemplo, como outras coisas, né? Então, isso aí é uma coisa assim que é um tremendo desperdício de uma mão de obra qualificada ou extremamente qualificada que chega, por exemplo, no nosso caso, ao Brasil, mas isso acontece muito também em países europeus, nos Estados Unidos, no Canadá e outros países aí de ditos desenvolvidos, né? Então isso aí acaba gerando uma exploração, tá? Uma grande exploração dessas mãos de obra, que poderiam ser, como eu já havia dito anteriormente, destinadas ou direcionadas para a área de capacitação profissional daquele indivíduo, mas o empregador acaba subutilizando a mão de obra dele, tá? Então, mas por quais motivos que essas pessoas terminam por sair do seu país natal e ir para um país distante, né? Então nós temos
uma questão que, é claro que isso aí eu gosto de tocar nesse assunto, que inclusive foi matéria do meu projeto de mestrado, né? Que a gente se lembra lá na época bíblica ainda, né, da bíblica cristã, do êxodo que houve do pessoal que estava, dos israelenses, né, dos judeus, desculpa, eu sou hebreus, opa, ainda bem que o Bidan está aqui para me salvar sempre. Os hebreus estavam escravizados no Egito, e aí eles conseguiram, após uma série de fatos bíblicos, né, sair do Egito em rumo a uma terra prometida. E aquele êxodo, aquela caminhada deles que durou muitos anos, e eles terminaram, embora fossem rumo a uma terra prometida, mas prometida por Deus para eles, então eles também se tornaram imigrantes naquele momento, né? E na chegada do local, e lá permaneceram. Mas eu vou tentar voltar aqui para o objetivo principal. Então, as principais causas da fuga de cérebro, elas passam pelas questões de falta de frentes de trabalho para que as pessoas possam desenvolver a sua atividade profissional, passa pelas questões financeiras. Alguns países, embora ofereçam trabalhos para essas pessoas, mas os recursos financeiros daquele país não significam que vão dar um salário digno, ou pelo menos que possa manter essas pessoas, esse indivíduo naquele local. Temos também as questões de violência. As questões de violência que são geralmente aquelas ocasionadas por guerras ou perseguições religiosas, que também é um outro aspecto que termina por gerar essa migração forçada, né, onde o imigrante é forçado a sair do local de trabalho dele, de nascimento dele, né, e se direcionar para outros locais. E quais são os impactos que isso gera, tanto no país de origem quanto no país que recebe esses imigrantes, né? O país de origem, ele termina por mergulhar num estado de amadorismo profissional, de falta de qualificação de profissionais naquele local. Então o país tem menos condições de se desenvolver com a mão de obra local, justamente pelo fato do próprio governo desses países não darem condições para que as pessoas possam lá permanecer, que o indivíduo local, né, que ali nasceu, que pudesse de repente desenvolver projetos, pesquisas, etc., simplesmente ele acaba por ir para outros países, e lá infelizmente também não tem grande utilidade. E o impacto causado também dessa fuga de cérebro no país de destino, né? Então eles saem do país de origem totalmente qualificados, preparados para enricar no exterior, né? Ou para ter uma condição de vida muito mais favorável. Mas infelizmente, quando eles chegam nesses países de destino, eles passam por uma série de questões, que inclusive uma dessas questões é o foco do trabalho do Bidan no escritório, que é justamente o quê? O imigrante sai e ele entra no país, geralmente com visto de turista, com visto de educação, de estudo. Só que a finalidade dele não é essa. Ele não está ali para estudar, ele não está ali para fazer turismo, ele quer tentar a sorte. Da mesma forma que muitos brasileiros, por exemplo, vão para Portugal não, tá? Mas para os Estados Unidos, entram lá com visto de turismo e tentam se equilibrar lá dentro, né? Eu ia falar da Europa, mas lá o passaporte brasileiro, acho que todos sabem, mas é um passaporte muito forte, né? Então o passaporte brasileiro, ele facilita o acesso do brasileiro em vários países, né? Com exceção desses países que são feitos só para eles, né? Para os americanos no caso. Então esses países, quando recebem essas pessoas, acabam gerando para o cidadão local e para o estrangeiro inteligente também oportunidades de emprego, né? Então, por exemplo, nós trabalhamos basicamente, o Bidan no escritório, ele trabalha basicamente com a regularização da situação de imigrantes.
Então, muitos imigrantes não sabem, por exemplo, que eles podem e têm o direito de pedir a dupla nacionalização, ou a naturalização, desculpe, assim fica até melhor, né? Atendendo a alguns critérios objetivos e subjetivos, ele pode sim se tornar um brasileiro naturalizado. E nós temos vários casos de sucesso, né? Vários cases que o Bidan atuou aí, e tem muitos brasileiros andando por aí, são brasileiros que vieram de outros países, na verdade, mas hoje são brasileiros naturalizados e têm todos os direitos, aliás, quase todos os direitos, né, do brasileiro natural, mas de qualquer maneira são formas interessantes. E essas pessoas, quando chegam, como eu estava dizendo, tem esse grande entrave, tá? E o principal entrave é país com uma língua geralmente diferente da dele, ele geralmente vai para um lugar, provavelmente não tem nenhum contato ali. Se ele der uma sorte de arrumar um emprego, ele pode ir para a informalidade, começar a tentar a sorte, tentar a vida dele ali. Caso assim não consiga, pode se tornar um morador em situação de rua, pode infelizmente cair inclusive para a criminalidade, né? Então são problemas que são enfrentados também pelos países de destino. Mas quais são ou quais poderiam ser as medidas para combater essa fuga de cérebro, né? Então, assim, é claro que a gente tem que entender, no primeiro momento, uma situação que é muito importante. Quando uma pessoa decide sair do seu país de origem para buscar um outro país para viver, significa que ele está saindo de um país onde, infelizmente, o governo não consegue atender bem o cidadão, né? Então, esses países dificilmente vão tomar as atitudes necessárias para manter o seu povo qualificado dentro do próprio país. Então, para que a gente possa combater, né, não nós, mas podemos sugerir, através de vídeos, através das nossas contribuições, através de e-mails ou mensagens para os governos desses países, que sejam criadas políticas públicas locais que possam fazer com que o mercado absorva a mão de obra qualificada naqueles países, tá? Então isso aí talvez fosse uma das melhores, dos melhores investimentos e incentivos. Outras situações, os governos estrangeiros que perdem essa mão de obra qualificada poderia também criar incentivos para que o seu cidadão qualificado possa retornar para o país de origem, tá? E estabelecer programas de cooperação internacional para o desenvolvimento de pesquisa e inovação. Uma palavra tão comprida que eu tive que ler aqui agora. Mas o que é isso? É basicamente o que nós temos com alguns países, por exemplo, africanos, tá? Então existem universidades no Brasil que têm convênio com alguns governos de outros países e trazem para cá estudantes. E esses estudantes, eles vêm aqui, se capacitam, se qualificam, e uma parte, pelo menos uma parte, retorna ao país de origem, né? Eu tenho um exemplo do irmão de um amigo meu, que está presente aqui. Ele está fazendo pós-doutorado no Brasil, mas o objetivo dele é retornar para o país de origem. Então a gente percebe que aquela ligação, aquele elo estreito de ligação do indivíduo com a terra, com o país de origem, sempre prevalece. Então a maioria gostaria de retornar para o seu país de origem, mas para isso é necessário que os governos intensifiquem ou pelo menos iniciem programas para poder trazer de volta o cidadão, ou melhor ainda, até para evitar que o cidadão saia do país de origem por essas questões, que saiam para turismo, para estudar, mas que tenham a intenção de retornar para ajudar a desenvolver o seu país de origem. Eu vou ficando por aqui, uma fala bem curta. Eu agradeço muito a atenção de todos aí. Eu até aconselho o Bidan, nas próximas vezes aí vamos alugar um espaço maior, né? Que já está começando a ficar apertado. Eu estou achando que logo aqui não vai caber tanta gente. Mas muito obrigado, gente, pela atenção de vocês. Eu estou à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa breve fala minha, eu estou aqui para responder, e é um prazer imenso que vocês tenham prestado atenção e tenham me acompanhado até agora, tá ok? Muito obrigado e até mais. Agora o mestre vai falar, hein?
Obrigado, doutor. Antes de tudo, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta que queira perguntar para o doutor sobre o tema que ele acabou de falar. Se está tudo certo, podemos prosseguir. Tá? Sabe o que eu ia só comentar, que o doutor Leandro está falando, terminou com essa fala e ontem o Lula chegou para a cúpula com a União Africana, né? Na Etiópia. Então, olha como é que está relacionado as coisas, né? Para ver muitas parcerias com cooperação com os países africanos. Sim, o que falta, no meu ponto de vista, aí é uma questão que não tem nada a ver com o meu tema aqui especificamente, né? Mas quando as pessoas se juntam, se unem, né? Quando os países se unem, né, as coisas mudam, né? Nós temos, por exemplo, os Estados Unidos, que eu acho que não é nenhum exemplo, talvez, para ser citado aqui. Porque é um país forte, historicamente, tem todo aquele contexto que a gente conhece. Nós crescemos assistindo pela TV, pelos filmes da TV, que só existem super-heróis nos Estados Unidos, né? Então é o Super-Homem, Capitão América, Homem de Ferro, são só heróis de lá. Criaram a Pantera Negra, mas foram eles também, né? Só para tentar modificar um pouquinho esse contexto, né? Só que assim, a gente percebe que na Europa, por exemplo, né, quando se formou a União Europeia, isso foi bom, né? Quem não gostou pulou fora, que foi o Reino Unido, né? Mas o Reino Unido, o próprio nome já diz, não é apenas a Inglaterra, né? Existem outros países que circundam, então existe também ali um grupo de países, né? Os chamados antigamente, na minha época, né, de garoto, né, na época de colegial, os tigres asiáticos também, né? Os países lá do Oriente, que também se uniam. E o Brasil, na verdade, embora nós temos os países aqui, tenhamos a tentativa do Mercosul, né, que nunca foi uma realidade ou uma realidade proveitosa para a gente, né? Agora, talvez o governo possa, sim, buscar a união aqui dos países do hemisfério sul, né? Seria muito interessante e seria bom para todo mundo. Obrigado, doutor. Bom, vamos dar sequência. Ouvimos, como a Mariana falou aqui, sobre os povos, a comunidade tradicional, que são os indígenas, né? Que temos várias outras comunidades aqui no Brasil, tem quilombas, tem vários. Mas o foco hoje é no povo indígena, né? E também ouvimos o doutor falou aqui sobre outra modalidade de imigração, ou seja, emigração. Esta modalidade que é dirigido com as pessoas que já têm qualificação. Por exemplo, não é um imigrante qualquer, mas sim uma pessoa já qualificada que decide deixar o seu país para a busca de oportunidade, porque a imigração é para todo mundo, né? Temos diferentes tipos de imigração. Então, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre as leis, né, que regem a imigração. Mas eu vou falar sobre a legislação local, aqui no Brasil, né? O que a lei do Brasil fala sobre a imigração? Basicamente, que a gente fala de nova lei de imigração. Ok, a nova lei de imigração brasileira entrou em vigor em 2017, então trouxe várias mudanças significativas sobre o processo de entrada do estrangeiro, regularização, que é obtenção de residência, porque para você se estabelecer aqui, seja de tempo temporário ou definitivo, você precisa estar regularizado junto das autoridades locais, seguir os parâmetros legais e para que assim possa ficar ou permanecer no território. Então, tem várias formas de procedimentos que devem ser seguidos e observados pelo imigrante. Então, vamos falar aqui um pouco a respeito disso. Qual que é o objetivo e propósito dessa lei? É mais assim, busca promover a integração de imigrantes, reconhecendo suas contribuições para com a sociedade brasileira. Também simplifica os processos burocráticos, que era anteriormente difícil no olho do Estatuto do Estrangeiro, né? Porque antes da entrada em vigor dessa lei, anteriormente tínhamos o Estatuto do Estrangeiro. Esse Estatuto do Estrangeiro, ele tinha severas, quase que podemos dizer, punições contra o estrangeiro, né? Na época, era difícil essa questão de regularização.
O estrangeiro era visto como se fosse um criminoso, então a imigração na época, antes de entrar em vigor da nova lei, era tipificado como se fosse um crime. Se você entrar aqui e ficar irregular, vai ser processado, pode ser processado na esfera penal. Então, corre o risco de ser deportado ou preso. Mas hoje, todos esses preceitos foram abolidos através da nova lei que entrou em vigor. Ele estabeleceu critérios que favorecem o imigrante, porque as pessoas são as pessoas. Imigrante é uma pessoa que veio do outro lado, mas é um ser humano como outros que já estão num determinado lugar. Então, ele também proporciona mais garantias e proteção aos refugiados, apátridas e os próprios imigrantes. Quem é o refugiado, quem é o apátrida, quem é o exilado político? Tem várias definições por cada uma dessas instituições. O Instituto do Refugiado, o refugiado é aquela pessoa que sai de um determinado país movido de temor, de perseguição ou está em risco de vida, né? Por exemplo, podemos mencionar caso que está acontecendo hoje, né? Questões de guerra na Ucrânia. Então, os ucranianos não estão saindo da Ucrânia porque querem sair, mas são obrigados a sair da Ucrânia. Então, eles são refugiados. Israel, hoje, atacando, não sei como é que eu posso dizer, mas guerra de Israel e Palestina. Os palestinos não estão saindo da Palestina porque querem, estão saindo porque estão correndo risco de vida, né? Se ficar, pode ser que alguma coisa aconteça. Então, eles estão saindo por obrigação. É diferente do indivíduo de imigrante. O imigrante, ele sai por mero prazer, porque quer sair. Não tem perigo, não tem nada, mas ele simplesmente sente o desejo ou vontade de deixar um lugar para ir para outro lugar, mas é mais por questões econômicas. Porque está aqui, não tem renda, não tem situação, mas decide-se deslocar para procurar melhores condições em outro lugar. Então, essa é a diferença que existe entre eles. O refugiado é obrigado a sair, o imigrante, ele sai porque quer. O asilado é um sujeito político. O asilado é aquele político que sente a perseguição no seu país de origem. Aquele político que está sendo perseguido, então ele não pode ficar no local, ele tem que procurar a proteção do outro Estado. Então, para a figura do asilado, tem que ser um político, não pode ser qualquer pessoa. Agora, o apátrida é aquele indivíduo que não tem pátria, que não tem terra. Mas como assim uma pessoa nasce num lugar e não tem terra? Vamos supor, o Brasil ele tem critérios de ius sanguinis e ius solis. Se você nascer aqui no Brasil, no solo brasileiro, você é brasileiro. Se você nascer aqui no Brasil, de sangue brasileiro, né? Mais brasileiro, ou pai brasileiro, mesmo que outro seja estrangeiro, você é brasileiro. Agora, se você for para a China, a China tem critério de ius sanguinis. Se você nascer no território chinês, de não sangue chinês, você não é chinês. Pode nascer lá, mas você não é chinês. Agora, se não tem condições de registrar aquele recém-nascido vamos supor, na embaixada ou consulado brasileiro na China, você vai ficar sem pátria. Até quando completar os 18 anos, volta para o Brasil e solicitar a obtenção da nacionalidade brasileira. Mas, por enquanto, na China, não vai ter nacionalidade chinesa, porque não vai ser registrado junto ao cartório chinês, porque você não nasceu de sangue chinês. Então, critério de ius sanguinis e ius solis importam muito nessas questões da definição de nacionalidade. Por isso que, digamos que uma pessoa é apátrida, não tem pátria no momento. Mas, assim, mais outra questão aqui é mais mudanças que foram feitas junto à legislação, ou seja, a nova lei de imigração. A nova lei de imigração flexibilizou a questão de visto, né? Por exemplo, tornou mais fácil a obtenção de visto. Anteriormente não era verificar isso. Para você conseguir um visto para vir para o Brasil era difícil, né? Ele também flexibilizou questões trabalhistas, né? Fortalece os direitos trabalhistas dos imigrantes, dando assim condições dignas, de acordo com a lei, e acolhimento humanitário. Introduz medidas humanitárias para acolher refugiados
e garantir a sua integração na sociedade brasileira. Porque hoje tem várias portarias que o governo federal disponibilizou para proteger os indivíduos que estão em situação de risco. Por exemplo, refugiados ucranianos, tem uma portaria específica para os ucranianos, né? Quando chega aqui não precisa de correr muito, é só ir na Polícia Federal, já vai ter a documentação para que possa ficar aqui no país. Assim como os venezuelanos, os haitianos, vários outros países foram beneficiados com esse acordo, né? Que chamamos assim acolhida humanitária. E tem outras situações para quem é destinado essa lei. Essa lei é destinada para os imigrantes, né, as pessoas que saem de outro país que vêm para cá, e para imigrantes, o brasileiro que sai daqui, que vai para outro lugar. Ele também é protegido com essa lei. Os refugiados, né, que são assegurados também por essa lei, asilados políticos, aquela pessoa que está sendo perseguido, aquele político, mas que procurou, no caso Brasil, para buscar a proteção, ele também será protegido com essa lei. Mesmo os apátridas, né, que não tem pátria por enquanto, mas assim que chegar aqui, será protegido de acordo com a lei brasileira. Agora, processo de solicitação de visto também foi simplificado, né? Como eu disse, ficou muito mais fácil para você solicitar um tipo de visto, né? Basta preencher os requisitos, você será autorizado a entrar no território. É claro que o país, ou seja, o Brasil, não é obrigado a permitir ninguém entrar aqui. Você pode fazer a sua solicitação, o Brasil pode aceitar e pode negar, mas o Brasil não é obrigado, ou qualquer país não é obrigado a deixar ninguém entrar no seu determinado país. Então, se negar o seu visto, não vai dizer que não, vou processar, vai entrar com mandado de segurança, fazer tudo. Pode negar. Se negar, vai lá de novo, procura até que aceita. Mas não pode processar o Estado. Se processar, o seu pedido vai ser simplesmente negado sem justificativo. Avaliação rápida, agiliza a avaliação dos pedidos de residência para facilitar a entrada dos estrangeiros. Hoje, se você fez um pedido de visto, dura uns 3 meses no máximo. 3 meses. 2 meses. Esse visto de aceitado ou negado, né? Pode ser aceitado, pode ser negado, mas o processo dura no máximo 2 meses, o que tem aqui. Então isso já é um avanço muito maior. Anteriormente, no Estatuto do Estrangeiro, 2 anos ou mais. É por isso que as pessoas ficavam irregular, e se você ficar irregular aqui, se for pego, vai embora. Se ficar irregular, não tem como conseguir a regularização. Por isso que as pessoas fraudaram a lei naquela época muito para conseguir as documentações. Por exemplo, tem várias pessoas aí que vão lá, pagam uma moça só para casar, para poder ter residência. Paga a moça, depois a moça vai lá e chantageando a pessoa aí e fala, não, se não pagar de novo, se não dá outro dinheiro, eu vou denunciar você na polícia. Então, essa situação levava as pessoas a fazer isso, porque não haja condição naquela época de as pessoas irem hoje para conseguir uma autorização de residência. Porque temos 12. Então, como eu estava dizendo, mas hoje tudo ficou simplificado e tem um acompanhamento. Hoje, se você fizer um pedido, consegue acompanhar através do site, né, que é disponibilizado, que é mantido pelo Ministério da Justiça. Então você acompanha seu pedido até a fase final. Então, também vem outros processos. Por exemplo, quando alguém entra aqui no país, ele fica por determinado tempo. Se essa pessoa prefere ficar no território, ele vai se regularizar, vai solicitar visto de visto permanente, né? Assim que ele tiver um determinado tempo, pode solicitar a nacionalidade, né? Converter o status dele de imigrante para o status do nacional. Ele pode se tornar um brasileiro naturalizado, não um brasileiro nato, mas sim naturalizado. E o processo é muito simplificado também. Basta a pessoa cumprir as exigências que estão dentro da lei. Essa pessoa pode se tornar um brasileiro e ter todos os direitos que um brasileiro tem, direitos políticos, direitos sociais e por aí vai. Porque hoje, para você, por exemplo, vamos supor,
O único direito que o estrangeiro tem é direito social. Direito a trabalho, segurança e tudo, mas direito político não tem. As pessoas, não sei, a maioria das pessoas desconhecem essa realidade. O estrangeiro, ele não vota, ele não pode ser votado, então, mas ele tem outros direitos. Ele não vota, ele não pode ser votado, porque não tem direitos políticos. E após obter a nacionalidade, ele pode sim começar a exercer os seus direitos políticos, né? Votar, ser votado, participar do concurso, fazer o que a lei manda, né? Tem toda essa tramitação, desde o processo de solicitação. Esse processo de naturalização também é simples, né? A pessoa basta tendo a exigência, né? Cumprindo a exigência, o que está na lei, ele pode se tornar um brasileiro. Então, o processo é feito junto da Polícia Federal, a polícia analisa o pedido, após analisado, encaminha o pedido para o Ministério da Justiça, e o Ministério da Justiça que dá a canetada, que quando o cara já tem a condição de ser um brasileiro, o Ministério da Justiça que vai falar, não, agora você pode ser brasileiro, porque fizemos toda a pesquisa, toda a investigação, percebemos que você não tem, ou seja, preencheu os requisitos para se tornar um brasileiro. Então, basicamente, é assim que funciona esse processo. No momento, só para concluir aqui, qual que é o impacto positivo dessa lei? Essa lei ela tem impacto na parte econômica, né? Porque facilita que os estrangeiros que estão aqui no Brasil exercem suas atividades econômicas e contribuem para o desenvolvimento do país. E também na área de educação, onde enfatiza a importância de campanhas educacionais para promover a integração e a conscientização sobre imigração, e ajustando, relata a continuidade de ajuste da legislação sobre as demandas que podem vir a acontecer. Então, a minha fala termina por aqui, falando sobre a questão de imigração. Vou agradecer e passar o microfone aí para o Dom. Se alguém tiver alguma dúvida também, que queira perguntar. Pode? Boa tarde. Meu nome é Ana Luísa, sou advogada, internacionalista e eu sou do Pará. Eu estou aqui a passeio e aproveitei para encontrar um evento. E na OAB do Pará, eu faço trabalho voluntário com imigrantes e refugiados. E lá eu percebi, já faz 2 anos mais ou menos que eu estou nesse trabalho voluntário, e eu percebi que a grande maioria dos refugiados que eu já atendi estão apenas com a permissão provisória. E aí eu queria entender, porque eu sei que a naturalização é mais rápida, o visto de residência é mais rápido. E aí até hoje eu não entendi bem por que o status de refugiado demora tanto para sair. Eu já vi gente que, não fui eu que trabalhei, mas pessoas que estão desde 2017 com status provisório. Eu gostaria de entender se tem alguma explicação. Bom, antes de responder, eu agradeço a sua pergunta e vou ver o que eu consigo. Bom, por que esses processos demoram? É porque o Estado brasileiro, quando um indivíduo vem solicitar o pedido de refúgio, ele vai investigar para entender, primeiro tentar saber de que país que ele é. Se, na realidade, este país, existe um risco, há um conflito nesse país, se eu acredito que o pedido dele deve sim ser processado e julgado e concedido o refúgio dele. Mas tem as pessoas que vêm aqui, que falam que são refugiados, mas não são. Nos seus países de origem, não existe conflito, então o Estado verifica todos esses dados, junto dos consulados, de embaixada, né? Se tiver informação que não existe, simplesmente o processo para. Então, por isso que às vezes alguns processos demoram, alguns saem.
quando o Estado percebe que há indício de fraudes nessa questão. Só para complementar aqui, embora eu acredito que a resposta já tenha sido dada aqui, mas assim, essa demora é justamente por questões burocráticas e como o Bidan também colocou, existem muitos casos de fraude, tá? Então, como já foi falado aqui, inclusive pelo próprio Bidan, por exemplo, o imigrante, quando ele está irregular e ele está tentando buscar, por exemplo, a naturalização brasileira, eles tentam de toda maneira conseguir se casar, se for homem, com uma mulher brasileira ou um homem brasileiro, né? E existem casos, inclusive se é um cliente do escritório, ele entrou numa tremenda disputa. Ele teve um filho com uma moça brasileira, apareceu um cidadão que não tinha nada a ver com a história, tá? Esse cidadão apareceu e registrou o filho dele. Ele se envolveu com a mulher e registrou o filho do outro imigrante para buscar a naturalização. Então, os casos de fraude são muito grandes. Então, por essa questão, o órgão, a Polícia Federal, o próprio Ministério da Justiça, eles são muito criteriosos ao analisar os pedidos, né? Como o Bidan explicou, alguns países notoriamente são, por exemplo, locais de guerra. Então já tem uma situação que é meio que pré-determinada ou pré-definida. Agora, em outros locais, não, né? Outros locais, o imigrante chega no aeroporto, a Polícia Federal tenta barrar, aí ele já faz aquela fala mágica, né? Não, sou refugiado, estou fugindo do meu país de origem. Essa fala, embora possa parecer até um tanto quanto esdrúxula, mas a Polícia Federal, ela tem que atender o pedido, mesmo se ele for feito de uma forma tosca, né? Então, a partir do momento que a solicitação é feita à autoridade brasileira e através da sua própria representação, que é a Polícia Federal, ela tem que, ao menos, analisar o pedido, né? E é claro que a senhora, como advogada, colega aí de profissão, sabe a morosidade que é a justiça brasileira, né? Então, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça não é diferente do nosso judiciário. Ok, doutora? Obrigado pela pergunta. Alguém mais? Quiser perguntar alguma coisa? Danuso chegou. Chegou. Se ele começar a perguntar aqui, você está perdido agora. Conhecer dos colegas. Obrigado. Aí. Bom, Eu estou percebendo que não temos mais perguntas. É assim, eu não sei se o Bidan deixou os contatos, Bidan, mas é importante deixar. Assim, o nosso escritório, nós estamos sempre abertos, tá, a parcerias. Nós sempre tentamos, de alguma maneira, auxiliar colegas também, e aí não é parceria, é auxílio simplesmente. Existem muitos colegas que se formam e passam, inclusive, na OAB, aqui em São Paulo, e às vezes não sabem nem bem por onde começar, né? E gratuitamente nós estamos fazendo algumas mentorias, né? Embora não sejamos mentores, né? Mas a gente sempre que pode orientar, a gente sempre gosta de fazer isso, e faz bem para a gente enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Inclusive clientes, né? Que é um problema grave que nós temos. O cliente liga com uma dúvida, e daí uma dúvida vira outra dúvida, aí sem perceber a gente faz uma assessoria, uma consultoria para um cliente via WhatsApp, via telefone, né? E a custo zero, né? É o ônus, né? Os colegas que estão aqui presentes, que são da área do direito, vão entender o que eu estou dizendo. Mas assim, acho que faz parte, eu acho que a gente também ganha muito quando a gente doa, né? Embora possa parecer conflituoso essas palavras que estou dizendo aqui, mas não, acho que a gente tem muito a compartilhar o conhecimento. Eu acho que ele só tem utilidade como de alguma forma, de alguma maneira ele é compartilhado. Não adianta a pessoa saber tudo e não falar nada do que sabe, né? Então, eu acho que é importante. O Bidan, ele é uma pessoa muito estudiosa, muito dedicada, então ele domina vários assuntos. Como eu falei, eu já tenho bastante tempo de advocacia, mas vira e mexe ele me ensina alguma coisa e eu sou grato por aprender com ele, né? Que é mais jovem.
Eu acho que o Mariano aqui, eu acho que nós deveríamos propor, Mariano, um dia fazer uma outra atividade, mas especificamente para falar da questão dos povos originários, dos verdadeiros brasileiros, né? Como eu gosto de chamar, que eu acho que você também domina o assunto e tem muita facilidade de explicar de uma forma que seja fácil para a gente compreender, né? Que muitas vezes a gente assiste algumas palestras ou algumas falas e é meio difícil de assimilar. E você tem clareza, tem facilidade na sua fala, parabenizo você novamente pela sua fala inicial. Eu acho que a gente deveria pensar nisso aí, os aspectos jurídicos que envolvam, por exemplo, os povos indígenas, né? E eu me proponho a estar com você nessa empreitada aí. Agradecer a presença de todos vocês que estão conosco aqui. A gente sabe que ter uma atividade numa sexta-feira, às 15 horas, é complicado, né? Eu falei para o Vidão, a gente está ainda no carnaval praticamente, é a semana de carnaval. Mas o Vidão é um cara muito obstinado aqui, ele falou, não, vamos fazer que vai dar certo. Aí daí vemos amigos aqui, vários colegas, várias pessoas que estamos conhecendo agora, mas eu espero que a gente possa estar trilhando aí uma caminhada juntos e juntas, em prol da ciência, em prol do conhecimento, em prol da humanidade, né? Então eu fico aqui também com essa minha última fala aqui, novamente agradeço a presença de todos, de todas. Se alguém tiver alguma dúvida ao final e a gente pode trocar contato aí, tá? Eu acho que é importante isso, é bom. E muito obrigado pela presença, tá? E vamos aguardar até o próximo evento aí. Uma boa tarde. Aqui, o celular deve estar pegando fogo já. Agora eu estou na onda das redes sociais, né? Então tudo que eu faço eu gravo, porque isso aqui